Quem tá vivo aí? Olha, hoje tá o trio, então. Boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Vivas, sobreviventes? Maravilha. Galerinha querida, boa tarde para vocês. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Meus queridos, vamos lá então, ó. Semana passada, na sexta-feira, começamos a falar de vírus, e aí trabalhamos as características gerais de um vírus, toda aquela discussão que eu falei para vocês, que não é mais aquele caos de você ter que definir se vírus é vivo ou não. Hoje o vestibular te pergunta muito mais assim, se ele é vivo, por quê? Ou se ele não é vivo, por quê? Então era muito mais você saber os argumentos que se relacionam ao vírus ser de fato considerado por alguns vivos ou não. E aí falamos da estrutura, e eu te disse que todo vírus ele tinha com certeza duas coisas, material genético e proteína. Esse material genético ali é feito por alguns grupos de proteínas que a gente, de modo geral, chama de capsômeros, e elas formam uma cápsula, que a gente vai chamar de capsídeo. E esse capsídeo está para proteger esse material. Alguns vírus, como o bacteriófago ou fago, que eu mostrei na semana passada, eles tinham uma estrutura com uma cauda e tudo mais. Outros apresentavam um envelope, como era o caso do vírus envelopado. Nós temos esse terceiro e último tipo aqui, que é o vírus da AIDS, na nossa espécie, que é o HIV, tá? Que é um tipo de retrovírus. Que, se você observar, ele não deixa de ser o quê, gente? Um vírus envelopado. Eu sempre brinco, isso aqui é um envelopado gourmet, tá? Eu lembro aqui em Londrina, quando eles falaram que abriu o shopping Aurora ali, né? Aí eles falaram que ia trazer um supermercado de altíssimo nível, de altíssima qualidade e nível gourmet, né? Todo mundo ficou, nossa, será que vai vir o Pão de Açúcar para Londrina? Será que vai vir não sei o quê? Eis que abre quem tá lá, gente? Mufato, né? Isso aqui é um Mufato gourmet. Entendeu? Não deixa de ser um envelopado. É a mesma coisa, só que ele tem algumas características a mais. Especialmente se você observar aqui nesse recheio dentro do capsídeo dele. Lembrando que eu posso chamar de núcleo capsídeo a junção ali do material genético e do capsídeo, né? Então, esse material genético ele pode ser DNA, pode ser RNA. Na última aula, bem no finalzinho, que eu estava fechando envelopado com vocês, a gente foi trabalhando. Vírus de DNA eu chamava de adenovírus. Vírus de RNA eu chamava de ribovírus. Vírus de DNA poderia ter fita dupla, fita simples, até mesmo de RNA pode ter fita dupla ou simples, mas no de RNA, aí você fala, nossa, DNA de fita simples, RNA de fita dupla. Pois é, para você entender como o vírus é um bagulho estranho e fora do padrão. Mas no de RNA a gente sempre ficava assim, meio receoso, vestibular, quando cobra o aluno fica meio perdido, quando fala de RNA positivo e negativo. Que foi exatamente a última coisa que eu falei para vocês na aula passada. Vocês se lembram disso? RNA positivo é quando ele estava pronto, o vírus entrou e já dá para usar. RNA negativo é quando ele tinha que converter aquele RNA no RNA mensageiro e só depois disso poder usar. Beleza? Meus queridos, esse aqui é o retrovírus e, como eu te disse, ele é um vírus envelopado. Um vírus envelopado com características especiais. E se esse cara é um vírus envelopado, a estrutura do envelope vale a mesma coisa. Ou seja, esse envelope viral aqui, gente, nada mais é do que uma bicamada o quê? Fosfolipídica. E da onde que esse cara aqui encontrou esse fosfolipídio? Vocês se lembram disso? Ou ele rouba da célula, ou ele sai englobado pelo próprio complexo Golgiense. Lembra, tem vírus que ele sai da célula e arranca um pedaço da membrana, tem vírus que o complexo Golgiense faz uma vesícula para soltar ele ali. Tá? Ou seja, isso aqui veio da célula, veio do hospedeiro. Isso é característica de vírus que infectam animais, tá? É muito peculiar e muito preciso isso aqui nos vírus que infectam animal. Você não viu, por exemplo, falando de bacteriófago envelopado. Então, essa parte do envelope aqui, você já sabe, tudo tranquilo, tudo de boa. Esse envelope, ele pode ter tanto proteínas da célula, então proteínas de membrana da célula, que vai facilitar no reconhecimento, vai facilitar em passar despercebido, e também tem proteínas do vírus, tá? Então aqui, esse fosfolipídio, no caso esse envelope, apresenta tanto proteína celular quanto viral. Só que a gente vai destacar primeiro aquilo que é o básico, aquilo que você já sabe, aquilo que você conhece. Como, por exemplo, essa estrutura azul é quem, gente? O capsídeo. E esse capsídeo aqui nada mais é do que um complexo proteico que está ali protegendo o material genético. Esse aqui, gente, é o material genético desse cara. Esse material genético dele
obrigatoriamente é quem? RNA. Tá? Então, no retrovírus, o material genético tem que ser obrigatoriamente RNA. Beleza? Vamos a alguns destaques importantes. Essa proteína aqui, viral, normalmente ela é importante para identificar a célula. Normalmente ela é importante para ver qual é a célula. Lembra que eu falei para vocês semana passada que o vírus tem altíssima especificidade? Então essa proteína é usada no reconhecimento ali. Você tem alguns que ficaram extremamente famosos, como por exemplo na época da pandemia do SARS-CoV, que eles falavam tanto dos spikes, os spikes. Quem eram os spikes? As proteínas que tinha no envelope do SARS-CoV, que era usado para reconhecer as nossas células e entrar nelas. E esse aqui é um tipo de spike. E essa proteína ela é bem famosa no ramo do vestibular, a gente chama ela de GP120, tá? Por que a gente chama ela, por que essa GP120 é muito importante e muito famosa? Porque essa GP120, gente, ela vai se conectar, ela vai reconhecer exatamente uma proteína que eu já falei para vocês lá numa aula de histologia. Ela vai reconhecer aquela chamada proteína CD4, do linfócito CD4. Entendeu? Esse cara aqui, então, ele infecta o linfócito T CD4. E essa GP120, ela encosta ali, reconhece a proteína CD4 do linfócito, ele sabe que aquela célula é a que ele tem que infectar. Beleza? Agora, vamos ao conjunto dessas estruturas, dessas proteínas que nós temos aqui dentro, e são tão diversificadas. Gente, vou dar destaque para essa verdinha aqui. Essa verdinha é a proteína, na verdade, uma enzima mais famosa possível que tem aqui, que a gente chama ela de transcritase. Tá? Você pode pronunciar ou não esse P mudo que nós temos aqui. Eu posso chamar de transcritase ou transcriptase reversa. Por que ela recebe esse nome aqui, gente? Por que eu chamo ela de transcriptase ou transcritase reversa? Você tem uma enzima chamada de RNA polimerase. A enzima RNA polimerase também é conhecida como transcriptase ou transcritase. O que a RNA polimerase era capaz de fazer, gente? A transcrição. Se essa aqui é uma RNA polimerase reversa, ou seja, se ela é uma transcriptase reversa, o que ela faz? Uma retrotranscrição. A transcrição era converter informação do DNA em RNA. O que vai ser a retrotranscrição? Converter informação de RNA em DNA. Esse vírus é o único capaz de fazer isso. Na nossa espécie, o HIV é o único que causa doença na gente, que é dessa categoria dos retrovírus. Inclusive, você tem alguns tipos de retrovírus desses que causam síndromes de imunodeficiência em outros animais, como nos felinos, como em alguns símios e outros macacos. Tá? Então, na nossa espécie, esse é o exemplo de retrovírus. Essa transcriptase reversa, então, é quem vai fazer a mágica. Tá? Repara que a maioria dos vírus, tudo quanto é vírus, a gente nem destaca as proteínas virais. Esse destaca, gente, porque se cobra bastante, se discute bastante, é extremamente útil. Quando a gente fala de virose, até no começo da aula a gente estava trocando uma ideia sobre ter trabalhado virose ou não. Cara, virose é um negócio muito amplo, muito amplo. Certo? Se você vem, por exemplo, aqui, imaginando assim, nossa, que você vai ter uma puta de uma aula de virose, não minha, mas de qualquer professor, com 1 milhão de vírus, cara, dificilmente, entendeu? Por quê? Porque, nossa, a gente levaria muito tempo para falar de tudo quanto é virose, e ainda assim seria algo que é bem provável que a maioria delas se esquecesse, mesmo você estudando pelo método de fazer tabela, tá? O grande macete, eu sempre falo para meus alunos, gente, se ficar esperto em cima de alguns que você não pode deixar, por exemplo, sem ir para a prova do vestibular, sem saber dengue, tá? Sem saber hoje, SARS-CoV, sem saber a própria gripe, que é extremamente simples, febre amarela, HPV e AIDS, é suicídio. Tá? E aí é sempre bom você se ligar em qual o retrato do que está acontecendo no país ou no mundo. Lembre-se que dia 17 de setembro foi o primeiro caso no ano passado que identificaram daquele transplante de órgãos que contaminou uma pessoa com HIV. Entendeu? Até o final de novembro, eles identificaram mais 5 pacientes contaminados. Então, se tinha um caso de um laboratório que fazia checagem para um centro de transplantes lá no Rio de Janeiro, e ao que tudo indica, esse laboratório, simplesmente 2 pacientes, não fez a checagem. Depois foram investigar, constataram uma série de irregularidades nesse laboratório e tudo mais. A partir disso, eles retiraram órgãos, né? Não o laboratório era para ter feito a checagem. Eles pegaram órgãos de 2 doadores e doaram para 6 pacientes. Os 6 contraíram HIV. Então, no ano passado, era muito tarde, no momento que isso estourou, para cair em vestibulares. Esse ano, não. Tá? Então, é algo que, se falar assim, lógico, gente, é tudo palpite.
Eu poderia ser extremamente cínico de falar para você, ó, em algum vai cair AIDS. Sim, se considerar os maiores vestibulares do país, com certeza, em algum vai cair. Tá? Tudo é uma questão se vai cair, não onde você vai prestar. Então essa é uma ideia. AIDS esse ano é algo muito forte para a gente não vacilar, mesmo porque talvez das doenças virais seja a que você mais ouviu falar. E é a que mais você se lembra. Beleza? Tranquilo? Então a gente vai dar um enfoque, principalmente nessas. Tá? Além disso, esse cara aqui tem algumas outras proteínas que a gente destaca, tá? Deixei ali um sinalzinho de mais preto, como se fosse uma proteína, e uma outra bolinha laranja. Vou chamar essa proteína aqui, ó, com esse sinalzinho de preto, vou chamar ela de integrase, tá? Que é uma proteína essencial para esse cara executar o ciclo dele dentro do seu corpo. Enquanto que a bolinha laranja, eu vou chamar de outro nome aqui, e seria uma protease. Meus amores, esse aqui é o desenho mais completo que você poderia ter no HIV, tranquilamente e funcional. Tá? Tem informações? Tem, bastante até, mas são informações mais tranquilas. Nesse momento, por enquanto, eu não estou nem te contando o que é integrase, nem o que a protease faz. Por quê? Porque 90% dos exercícios se resolve sabendo o que a transcriptase faz. Tá? Tanto é que a maioria das vezes, de verdade, você faz o ciclo, se descreve, faz tudo no exercício, sem precisar, na maioria das vezes, citar a integrase e a protease. Agora, essa aqui, dificilmente você vai fazer uma questão aberta que te pedir o ciclo sem você conseguir citar ela. A menos que você esqueça o nome, enrole e coloque lá, tem uma enzima que faz isso. Né? É impossível você explicar o processo de aplicação dele sem assim sim. Tranquilos? Dúvida até aqui, gente? Tudo de boa? Sim? Isso aqui a gente fecha a estrutura. O que a gente trabalha agora? Eu vou te mostrar como que essas estruturas, tá? Agem, vamos dizer assim, e a partir disso, como que tem, às vezes, ou às vezes nem tem relação com o tipo de ciclo que ela vai fazer dentro do corpo, tá? Dentro da célula, no caso, pode ser uma célula de bactéria, pode ser uma célula ali de um humano, pode ser uma célula de uma planta e assim por diante. Então, o que a gente começa a discutir agora? Os chamados ciclos virais, tá? Que eu quero que você pare e pensa, por favor. Pode ser que a gente entre em virose hoje, pode ser que não. Entrando ou não em virose, o ponto alto da sua aula tem que ser esse aqui. Esse é foco, tá? Por quê? Porque, como eu te disse, a virose, a maioria das coisas você já sabe, a maior parte das coisas vai te perguntar algumas coisas mais óbvias. Inclusive, aqui eu vou trabalhar com você toda a virose que eu vou falar, a gente vai discutir justamente momento atual, se tem novidade quanto à vacina, se tem novidade quanto a alguma coisa acontecendo. Beleza? Até aqui de boa, gente? Sim? Maravilha. Aqui a gente vai trabalhar basicamente, sendo bem real, basicamente 2 ciclos, tá? Embora a gente divida em 3. Mas por que eu estou dizendo que é basicamente 2 ciclos? Eu vou te explicar o ciclo lítico, vou te explicar o ciclo lisogênico e vou te explicar o ciclo retroviral. Por que eu estou dizendo que é basicamente 2? Porque o ciclo retroviral, ele envolve tanto o lítico quanto o lisogênico junto. Entendeu? É um cara que conseguiu trabalhar ali tanto com lítico quanto com lisogênico. Diante disso, a gente trabalha aqui, ó. Eu vou colocar deste lado aqui o ciclo. Deixa eu ver se eu consigo fazer um tamanho legal. Vou colocar aqui, ó, o ciclo lítico. Tá? E do outro lado aqui, ó, bem do outro lado, eu vou colocar o lisogênico. E aí, se você gosta de copiar, a minha sugestão, espera eu terminar, porque como eu não sei se vai caber o espaço aqui, você nunca sabe para onde eu vou puxar uma flecha, né? E aí, a hora que eu puxar e não couber no seu caderno, o que você vai fazer? Me xingar, obviamente, tá? Então, aguenta a mão aí. Gente, ciclo lítico e lisogênico, para ilustrar, vou até mostrar aqui para vocês na imagem, ó. Aqui ele vai te usar de um modo um pouquinho diferente, ele vai fazer na vertical. Eu vou tentar trabalhar isso com mais células ali, mais um conceito no horizontal. Normalmente, para ilustrar, a maneira mais fácil da gente ilustrar o ciclo lítico ou lisogênico é com bacteriófago, porque é muito mais rápido desenhar com bacteriófago, muito mais fácil, muito mais simples. Só que, pelo amor de Deus, gente, olha que me dá desespero. Você ilustra com um bacteriófago. O aluno vai para a prova achando que só o bacteriófago faz esse ciclo. Entendeu? E aí o aluno, às vezes, ele não se toca, que eu explico para ele o bacteriófago, fazendo o lítico e o lisogênico, depois eu já pulo direto para o retrovírus, fazendo o retroviral. E aí ele acha, o bacteriófago é quem faz o lítico e o lisogênico, que só ele, e o retroviral faz o ciclo retroviral. Pronto, e as outras doenças não tem ciclo? 99% das doenças você pega, né? Não tem ciclo.
Então, o que eu quero que você entenda, apesar de eu usar o bacteriófago para te explicar o lítico e o lisogênico, eles valem para qualquer vírus. Qualquer vírus é capaz de fazer o lítico e o lisogênico. Só que você já vai entender, que assim, qualquer vírus é assim, né? Você já vai entender que tem uma predisposição. Conforme eu for te explicando, você vai entender, você fala, faz sentido, ó. Se o vírus for assim, ele pode fazer isso. Se ele não for assim, ele não vai fazer, tá? Gente, lítico e lisogênico, tá? Quando eu explico aqui com bacteriófago, vou explicar primeiramente aqui, ó, vou colocar aqui para vocês uma célula inicial. Então, vou colocar uma célula meio arredondadinha, como se fosse um bacilo de uma bactéria. Esta célula aqui, como se fosse um bacilo de uma bactéria, vou colocar aqui, ó, o material genético dela, um DNAzinho circular, característico de uma bactéria, tá? Diante disso, vamos colocar o nosso bacteriófago chegando aqui. E aí, esse bacteriófago chegando aqui, ó, que eu quero que vocês entendam. Esse cara, ó, foi lá, identificou a bactéria, viu que essa bactéria aqui era interessante e importante para ele, tá? E aqui ele está com o seu material genético. Aqui ele está fazendo o reconhecimento. Se você pega um ciclo geral, independente de qual seja, você vai ver, ó, inclusive, não nesse slide, nesse aqui, ó, ele te dá um aspecto, panorama de um ciclo geral. A gente fala que a gente pode trabalhar nesse ciclo com 6 fases. Você vai ver que num no outro muda um negocinho, muda um detalhe, mas sempre é basicamente a mesma coisa, que é o quê? O vírus reconhecer a célula. Depois o vírus entrar na célula. Existem maneiras diferentes dele entrar nessa célula. Depois ele se desintegrar, ou seja, o capsídeo dele se desmanchar, ou se o DNA já cair direto, ele já vai direto. Depois ele começa a usar a célula. Ele começa a usar a célula para quê, gente? Para multiplicar o material genético dele, para multiplicar as peças dele, ou seja, ele põe a célula para trabalhar para ele, faz uma linha de montagem. Depois que todas as peças estão prontas, ele começa o processo de maturação, que é montar os vírus, juntar DNA com capsídeo, com cauda, seja lá o que for, e depois, ó, lá fora. Então, se você observar, todo o ciclo viral, ele tem essa mesma estrutura, ele tem essa mesma ideia, muda um ou outro detalhezinho, mas se você entender essa lógica, isso vale para todos. Esse esquema aqui que está representado para vocês é um esquema genérico, valeria para ilustrar tudo quanto é ciclo, gente. Tudo quanto é ciclo, quando ele vai até o final, ele vai usar esse esquema aqui parecido, tá? Depois eu volto e dou mais características disso aqui para você. Esse vírus aqui, então, ele encontrou essa célula, tá? A partir disso, encontrando essa célula, nós vamos avançar aqui um pouquinho, e aí esta célula agora, ela vai estar o quê, gente? Infectada pelo vírus. Uma característica marcante, interessante desses bacteriófagos, gente, é que o bacteriófago, no processo dele de infecção, ou seja, de infiltração, ele não entra. Ele usa a cauda ali, libera uma enzima, e essa enzima fura a parede celular da bactéria. Ao furar a parede celular da bactéria, o material genético dele, ó, é injetado aqui dentro. Então entra só o material genético. Um clichêzaço que a FUVEST adora, vai falar assim, construíram um vírus em laboratório. Esse vírus em laboratório, ele usou, aí os bacteriófagos, mas boa parte deles, das famílias dele, recebe o nome com sigla de T alguma coisa, TD alguma coisa, T não sei o que, fala assim, foi construído um vírus em laboratório que ele usa um capsídeo da espécie T2 e o material genético da espécie T4. Se a gente colocar esse vírus numa cultura de bactéria, depois de um tempo ele vai invadir as bactérias e vai se replicar. Passado um tempo, nós teremos qual estrutura? Aí tem lá nos alternativos. Novos vírus com capsídeo do T2 e o material genético do T4. Novos vírus com capsídeo e material genético do T4. Novos vírus com capsídeo e material genético do T2 e assim por diante. Gente, se só entra o material genético, os novos vírus que surgirem dali, lembra que eu falei, nesse exemplo que eu estou te dando, eles construíram um vírus no laboratório. Então, a carcaça de um com o material genético do outro, tá? Se só vai entrar o material genético, todo vírus que sair dali para frente vai ser 100% igual o do material genético. A resposta dessa seria 100% igual ao T4, tá? Porque é uma característica marcante do bacteriófago. No bacteriófago só entra esse material genético. Aqui, como eu estou representando inicialmente para vocês o ciclo lítico, o que vai acontecer nesse ciclo lítico aqui, gente? Nesse ciclo lítico, ó, nós vamos ter o vírus rapidamente tocando terror dentro dessa célula. E aí, gente, o que ele faz aqui, ó? Ele aterroriza essa célula, já começa a multiplicar o material genético dele e automaticamente ele começa a danificar o material genético da célula. Então, esse vírus toca o terror. Ele já começa, ele entra ali e não esconde o que ele está fazendo, gente. Ele entra e já assume o controle.
taca o pau ali e começa a usar essa célula. E ele vai usar tudo quanto é estrutura que é possível da célula, embora seja um procarionte, ele vai usar o quê, gente? Ribossomos e as enzimas, para trabalhar e mandar replicar esse vírus. A partir disso, fez esse processo de replicação, iniciou toda essa estrutura aqui, ó. O que nós temos, gente? Esse vírus, ele vai começar a sua linha de montagem, usando a célula. Então, a célula começa a montar para eles, ó, novos, né, capsídeos. Então, a célula monta para esse vírus aqui, ó, novos capsídeos. Além de montar novos capsídeos, ela vai montando novas caudas, tá? Então, ela vai montando aqui todos os pedaços que o vírus pediu. Por quê? Porque o vírus está com o material genético dele mandando na célula. E fora isso, tem o material genético dele já aqui, ó, disperso. Aqui ele fez a linha de montagem. Tá? Esse processo a gente chama de biossíntese, como já, ou seja, sintetizar as partes dele. Tá? Fez ali, produziu tudo. O que a gente precisa fazer agora? A maturação. Ele vai juntar tudo isso. Certo? Quando ele juntar tudo isso, o próximo passo que nós temos aqui, ó, é uma célula infectada com um monte de vírus já montadinho, tá? Então agora, ó, ele juntou todas as pecinhas aqui, e aí a partir da junção de todas as pecinhas, nós temos os vírus completos. As partículas virais, ó, prontas. Prontinha para fazer o quê, gente? Sair dessa célula. Como isso aqui é um ciclo lítico, como o nome já te sugere, e não vai ter piedade alguma. Lítico vem de lise. O que ele vai fazer? Estourar essa célula. Tá? Mais uma vez, ele usa enzimas, principalmente. Essas enzimas furam a parede celular da bactéria, a água começa a entrar na bactéria, a bactéria faz o quê? Estoura. E aí ele vaza. Tá? A última etapa disso aqui, então, meus amores, nada mais é do que este cara, tá? Fazendo o quê? Ó? Vazando da célula que ele acabou de arrebentar. Esses caras estouraram essa célula, e agora, ó, vida que segue, bora dar um rolê aqui e encontrar a próxima bactéria que será vítima desse processo, certo? Então, esses caras vão lá e fazem isso aqui, ó, estourar essa bactéria, vambora. E aí, saindo daqui, cada um pega o seu rumo e vai fazer o quê, gente? Infectar uma nova bactéria. Esses caras explodem tudo, vazou, começa, ó, tudo de novo, tá? Esse é o ciclo lítico. É o ciclo regressivo. Tanto é que, às vezes, um exercício bem elaborado, e não é difícil, é que normalmente você não conhece esse nome. Ele te disse que é um ciclo lítico sem dizer que é um ciclo lítico. O vírus causador desse ciclo lítico aqui, a gente chama ele, é meio redundante, eu sei, mas a gente chama ele de vírus virulento. Ah, então fica um negócio meio redundante, bem bizarro, nós chamamos ele de vírus virulento. Ah? Falou assim, ó, um vírus virulento. Você fala, opa, é cara dos ruins. Ele vai fazer ciclo lítico, ou seja, vai ter lise. Ele vai estourar tudo isso. Beleza? Deu para entender isso, gente? Você está rindo do vírus virulento? A criatividade não é o forte da galera que dá o nome para isso aqui não, viu, gente? Essa galera aqui, ela não é muito das criativas, não, tá? Olha o lisogênico, ó. Cara, se você entender o lítico, o lisogênico é sossegado. Lisogênico aqui, fazer o mesmo esquema, colocar umas células bacterianas aqui, mais ou menos como se fossem uns bacilozinhos, tá? Tentar fazer do mesmo tamanho, mais ou menos. E aí, esses bacilos, vou até manter a coloração. O material genético deles, DNA circular em azul. Aqui fora, um fagozinho. E esse fago está aqui, ó, nesse exato momento, nesse ponto, realizando o reconhecimento. Então, ele está reconhecendo. Reconhecer essa célula, falar, opa, essa célula é boa, é ela mesmo que eu quero infectar. O que esse fago vai fazer, gente? Iniciar o processo de infiltração. Igual eu mostrei para vocês agora há pouco. Esse processo de infiltração, entra o capsídeo ou entra só o material genético, no caso do bacteriófago, gente? Somente o material genético. Então, ele faz isso aqui, ó. Entrou apenas o material genético. Deixa eu, na verdade, espera aí um pouquinho, gente. Vou fazer o mesmo desenho, só que eu vou encurtar um pouquinho aqui, ó. Tá? Só porque senão não vai bater ali, vai ficar muito espremido. E aí depois pode virar um bolo, né, na sua cabeça. Então, ó, só tô refazendo o desenho. Se já fez, não tem problema algum, não vou nem mudar a ordem. Então aqui, processo dele de reconhecimento, a hora que ele acha a célula,
Hã? Aqui do lado, processo de infiltração. Aqui, então, esse cara já tacou o DNA dele aqui no meio. Beleza? Seguindo aqui, então, o que nós temos? A partir de agora, gente, eles não seguem o mesmo comportamento. Senão, a gente teria 2 ciclos líticos. Lembrando que esse aqui é um ciclo lisogênico. O que vai acontecer nesse ciclo lisogênico, então? O próximo passo aqui, o que esse cara vai fazer, gente? Em vez de ele aterrorizar e pegar o DNA dele, igual foi aqui, ó, já arrebentar com tudo, enfiar no meio do DNA, estourar o DNA da célula e tudo, o que ele faz? Ó? Ele faz isso aqui, ó. Insere o DNA dele escondido no material genético da célula. E assim ele fica, gente, por tempo indefinido. Tá? E fica ali, de boa. Tá causando algum mal? Não, fica ali, fica tranquilo, fica sossegado, tá escondido. E quando ele estiver ali, ele não tá mandando a célula fazer nada, ele não tá usando nada da célula, ele não tá causando nenhum perigo para a célula. A célula, inclusive, não vai nem saber que ele tá ali. Certo? Qual que é a vantagem disso aqui, meus amores? Quando esse cara aqui, ó, enquanto ele estiver escondido nessa célula, essa célula vai passar por processos de divisão celular. Essa célula passando por processos de divisão celular, toda vez que essa célula replicar o seu material genético, olha só que belezeira, olha que tacada de mestre. Toda vez que sua célula replicar o seu material genético, ela vai dar origem a uma nova célula já infectada com esse vírus. Essa é uma vantagem para esse cara. E assim ele fica, tá? Você concorda que esse cara aqui é mais bonzinho, gente? Sim ou não? Não? Por enquanto, pela história que eu te contei. Muito mais bonzinho. Se você não entendeu isso, pode voltar à aula do zero. Tá? Lógico que ele é muito mais bonzinho. Tá fazendo algum mal para a célula? Não. Entendeu? Então, nessa história que eu te contei, esse cara, de fato, ele é muito mais bonzinho que a célula. Tanto é que esse aqui a gente não chama de vírus virulento. Bem? Esse cara aqui a gente chama ele de vírus temperado. Tá? Eu sei que o nome também é meio bizarro, né? Mas eu quero que você entenda assim, ó. Temperado, na verdade, gente, essa ideia assim, ó, tem tudo uma relação das etimologias da palavra. E eu não sei, lógico que a gente hoje que pensa em algo temperado, você pensa em alguma coisa que a gente tacou tempero, tá? A palavra temperado, ela pode ter uma relação com equilibrado. Entendeu? Então, o vírus temperado é um vírus equilibrado. Tanto é que temperatura vem de tempero. Entende? E eles achavam que a febre era quando os líquidos do corpo não estavam bem misturados. E aí falava que a pessoa não estava numa temperatura adequada, a pessoa não estava temperada. Tá? E temperar é misturar as coisas. Então, o vírus temperado ele é um vírus mais equilibrado. De boa. Meu lindo, se você pegar um vírus que fizer esse ciclo aqui em você, pode ser que você morra sem saber. Se ele fizer certinho, ficar de boa. Tá? Inclusive, estima-se que 80% da população tenha herpes labial, que é esse ciclo. Tá? Se a gente for levar isso em consideração, 80% dessa sala tem esse vírus nesse exato momento fazendo um ciclo lisogênico e não vai nem saber. Por quê? Porque ele não está te fazendo mal. Entendeu? Pode expressar do nada. Depende do período. Agora a gente fecha isso aqui, João. Não desenhei os dois do ladinho assim à toa, tá? Por quê? Um belo dia, meus amores, o vírus que está aqui, ó, desse jeito escondidinho, ele pode fazer o quê? Ele pode, ó, surtar. Falou, hoje é meu dia de tocar o terror. Ou seja, um vírus que está no estado de lisogênico, em determinadas situações, ele pode passar para o estado lítico. E a partir disso, a hora que ele passar pelo estado lítico, aí ele passa a te fazer mal. Porque aí, ó, a hora que ele muda daqui para cá, o que ele faz, gente? Ele assume o controle da célula, ele monta as partes dele, ele se junta, ele estoura essa célula, e aí você tem um problema. Se você, digamos, tem herpes, tinha herpes, não sabia. Um belo dia a herpes foi lá e pum, estourou no seu lábio.
partir de hoje, se isso acontecer com você, algum dia da sua vida, um belo dia, estourou uma herpesinha ali, ó, no seu lado, você já sabe, fala assim, olha, o maldito, hoje ele resolveu fazer ciclo lítico, entendeu? Hoje ele saiu do lisogênico e foi político. Pode ser 1 milhão de coisas, fatores, alteração de temperatura, alteração na alimentação, estresse, mudança hormonal, meninas, menstruação, entendeu? Queda da imunidade, 1 milhão de coisas. Esse cara sente a oportunidade e, ó, vai lá e estoura tudo. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? Um ciclo lisogênico, ele pode se tornar lítico. Tá? Só que pensa numa coisa, e aqui eu quero que você tire a grande linha de raciocínio. Pensa na nossa espécie. Gente, qual é o nosso material genético? DNA. Bem? Na nossa espécie, o nosso material genético é o DNA. Para o vírus fazer ciclo lisogênico em você, então, você concorda comigo qual material genético ele tem que ter, gente? DNA. Ele tem que ter DNA. Para ele fazer lisogênico, ele tem que fazer DNA. Ele tem que ter de DNA. Por quê? Porque o seu é DNA. Como que ele vai esconder RNA no meio de DNA? Isso você não vai ver. Não faz sentido algum. Então, o vírus, para ele conseguir se esconder no seu corpo, ele precisa ter qual material genético? DNA. Se eu te falar assim, então, ó, pensem comigo, estou te afirmando. SARS-CoV-2 tem material genético RNA. A hora que ele entra no seu corpo, então, meus lindos, ele vai fazer ciclo lítico ou lisogênico? Vamos, gente. Lítico. Lítico. Ele vai esconder aonde você tem material genético de RNA? Entendeu? Não tem como ele esconder. Então, quem não consegue esconder, ele entra e já tem que tocar o terror. Tá? Ah, professor, então todas essas doenças que a gente pega e não esconde, que é 99,9% das doenças virais você pega, então tudo isso é de vírus de RNA? Sim, foi exatamente a conclusão do nosso finalzinho da aula passada, que eu disse para vocês que a imensa maioria dos vírus que atacam a gente são ribovírus. Tá? Quem aqui, ó, famoso, para você lembrar, que tem esse de DNA que consegue esconder os vírus da linhagem da herpes, como, por exemplo, o próprio HPV. Entendeu? Consegue se instalar, se esconder, só que como é a região mais sensível e mais fácil de sofrer alterações, lá é mais fácil dele pular do lisogênico para o lítico do que na região da sua boca. Meus índios, quando você tem um vírus lisogênico que faz bionegócio, ele é praticamente intratável e incurável. Porque ele vai se esconder, e vai ficar, e vai ficar, e vai ficar. Então não tem como você nem descobrir. Exatamente. Cada vez que a sua célula da pele ali se multiplicar, ela vai carregar uma nova cópia com vírusinhos. Existe um negócio que a gente chama de HEVs, tá? Que são os endovírus, DNA endógeno viral humano. Hoje, do nosso genoma, tá? Então vai pensando, pensa não você, mas vai pensando seus ancestrais. Tudo quanto é doença viral que eles pegaram, um pedacinho de material genético do vírus que ficou na célula dele, e essa célula se multiplica e dá origem a outra célula com material genético de vírus e tudo mais. Gente, foi passando. Hoje se estima que está em torno de 8% do seu genoma. Então a gente estima que hoje 8% do seu genoma é resto de vírus que a nossa espécie foi adquirindo, curando ou não, passando um para o outro e foi sobrando. Diga, meu querido. Oi? Aí, na verdade, é simplesmente porque o corpo teve alguma reação que não foi, vamos dizer assim, que não foi suficiente. Não, fez o lítico. Não tem como ele fazer outro ciclo. Não existe ele fazer outro ciclo. Entendeu? A questão de ser sintomático ou não, por exemplo, o que faz eu sentir, por exemplo, os sintomas da gripe? Ele começar a estourar essas células. Os sintomas do Covid, ele começar a estourar essas células. Lembra que do Covid, gente, um dos piores sintomas, um dos piores problemas, a pessoa ia perdendo a saturação de oxigênio. Aí ia tendo dificuldade para respirar. Por quê? Porque esse cara invadia as células do pulmão. Quem assistiu às aulas lá de respiratório comigo, elas invadiam aqueles pneumócitos, que eu falei, invade o pneumócito e começar a fazer lítico lá dentro, estourar o pneumócito. Estourou o pneumócito, quem que vai fazer as trocas gasosas? Não faz. Então a pessoa respirava, o oxigênio ia para o sangue, aí perdia a saturação. A questão das pessoas assintomáticas, ou porque a carga viral era baixa, então era pouco vírus e o corpo deu conta de arrebentar, ou era um vírus, ou a pessoa tinha algum sistema imunológico que era muito forte para algumas coisas e conseguiu reconhecer esse vírus. Algo que só depois, bem depois da pandemia, os caras identificaram, que as pessoas que tomaram BCG, as pessoas que tomam BCG, e aí, assim, isso especialmente em alguns outros países e tudo mais, aqui no Brasil todo mundo toma, né? BCG, para quem não sabe, gente, é a vacina que deixa um arrombo aqui no braço, né? Que no hemisfério norte, por exemplo, ela não é comum.
Tá? Por quê? Porque lá você não tem vamos dizer assim, não tinha a transmissão de tuberculose das formas mais graves, não era tão grande, né? Tanto é que agora inverteu, então agora você tem principalmente lá as formas mais graves, e eles identificaram que pessoas que tomaram BCG, que tomaram a tetraviral, coisa assim, por exemplo, vocês, na fase da infância de vocês, vocês fizeram o calendário de vacinação certinho, vocês tomaram tetraviral. Quando eu era minha infância, não tinha tetraviral. Entendeu? Então eu peguei cachumba, peguei catapora, né? Então, assim, é bem provável. Ah, eu peguei também, pode ter pego. Mas então era um sistema imunológico mais forte, né? Essa própria BCG, o ano passado teve ano passado não, 2 anos, não, mais até. Sabe aquela atriz Anya Taylor-Joy? Sabe? Ela... Isso, do xadrez. Mas isso aí foi quando ela fez a última temporada de Peaky Blinders, né? Que ela era uma mulher bem ruim lá. E aí ela tinha acabado de fazer o Gambito da Rainha, então ela tava, assim, muito na mídia. E ela foi numa premiação de vestido. E aí as pessoas se chocaram com o arrombo no braço dela, com aquela marca lá, né? E aí foram investigar de onde que é aquilo, né? E aí, aí fizeram algumas reportagens. Olha só, você sabe quem que é a mulher, você sabe a cor dela, inclusive. Né? Começaram a chamar ela de mulher de cor, tá? E que ela tinha o pedigree vira-lata do sul da América. Porque, não sei se vocês sabem, os pais dela é tipo, a mãe é da Zâmbia, o pai não sei da onde, se casaram, ela nasceu em Miami, logo na sequência ela mudou e cresceu na Argentina. Entendeu? Então, toda a educação dela, tudo é aqui na Argentina, então ela foi vacinada assim como nós. Então, para os americanos, esse buraco no braço é um negócio estranho, né? E aí ela trata com maior orgulho ser argentina e ser sul-americana, né? Mesmo tendo nascido em Miami. E aí, na época, foi toda uma discussão e voltaram a falar da vacina. Eu falei, só assim para o povo voltar a falar de vacina nos Estados Unidos, né? Então, essa era a ideia, tá bem? Então, esses sintomas, peguei Covid, em mim foi mais tranquilo, peguei, por exemplo, vamos pensar numa coisa, gente, que a gente vive pegando gripe. Às vezes você pega uma gripe que é bem mais chegada, significa assim, que o vírus fazendo o lítico ali conseguiu pouco sucesso, seu corpo arrebentou ele, você estava com um sistema imunológico bom, alguma coisa. Aí você pega aquela gripe que você fica arrebentado, né? Significa que esse cara deu conta de fazer muito ciclo lítico até você dar conta de pegar ele. E aí é justamente essa ideia que ajusta ali até onde a pessoa vai conseguir sobreviver numa doença. É até onde você vai aguentar o ciclo lítico, estourando as suas células. Beleza? Deu para entender isso aqui, gente? Sim ou não, pessoas? Sim? Cara, se vocês entenderam isso aqui, o próximo ciclo, que é o retroviral, de verdade, ele deve vir mais para reforçar, embora ele tenha umas peculiaridades, seja só do retroviral, mas ele deve vir mais para reforçar do que para confundir. Porque você vai ver algumas coisas aparecendo comum, mas de outro modo. Assistiram o filme Contágio, que eu falei para vocês assistirem? Não, né? Uns vagabundos também, né? Brincadeira, né? Hã? Que isso, gente. Simulado fica para depois. Prioridade é filme, né? E a série, tá em dia? Não tá, né? Então tem que colocar a série em dia. Agora, de verdade, não assistir, ou quem já assistiu, tenta resgatar e fazer na sua cabeça aí uma relação. Agora já tem 2 para assistir. Já mandei você assistir Contágio pelo vírus em geral. Assiste agora Parasita. Depois. Não, mas eu falei que era para você assistir depois do ciclo. Agora, depois do ciclo. Assista ou reassista o filme depois do ciclo, e ver se você entende ou não, tá? O quanto o cara que fez o filme de fato sabia e teve alguma consultoria muito foda de virologistas para montar aquela história, tá? Hã? Meu, cara, verdade, eu assistindo, assim, eu lembro que eu fui assistir, eu gosto muito de filme, muito mesmo. Eu assisto um monte de coisa ruim, né? Justamente porque sai do mainstream assim, mas às vezes eu acho algumas coisas muito boas. E eu lembro que quando eu ouvi falar desse Parasita, né, comecei a ver, tipo assim, de sites de filme que eu sigo, tudo, aí fui procurar, não tinha vindo aqui para Londrina para o cinema. Aí deu uns dias, ele foi pro Royal. Eu, até hoje, eu fui dar aula, fui assistir lá no cinema do Royal, nem sabia que tinha cinema no Royal ainda na época, aí assisti lá no cinema do Royal. Meu, aí eu lembro que eu cheguei, cara, que eu assisti o filme, toda a ideia, aí mostrando toda a situação, eu falei assim, meu, cara, é genial a ideia do parasitismo e da relação com os ciclos que tem no filme. Assista de novo ou assista pela primeira vez, porque assim, não é só... O filme nem é de biologia, não tem nada de biologia, você enxerga a biologia ali nas entrelinhas, né?
é social. O filme é fantástico, gente. Se você não assistiu, assista. E sabe uma pesquisa que eu vi que é interessantíssima? Eles entrevistando classes sociais diferentes que assistiram o filme. E de acordo com a classe social, uma coisa que eu não pensei, porque eu assisti o filme na minha visão, X grupo lá é o parasita, entendeu? E de acordo com a classe social, muda a visão de quem é o parasita no filme. Né? Então, é algo muito interessante. É, coreano. Bom pra caramba, velho. Assista que vale a pena. Façam isso por vocês, viu? Hã? Nossa, esse filme é fantástico. Gente, é fantástico. Assista. Aham. Quer assistir outro bom? Esse aqui é voltado mais para genética, biotecnologia. Também é fantástico, com atores muito bons. Se chama Gataca. Há uns anos atrás, saiu uma reportagem que eles traçaram um perfil de pessoas que prestaram a prova do Enem mais de uma vez e obtiveram pessoas que conseguiram replicar o 1000 na redação mais de uma vez, ali alguns anos atrás. Né? Então, tinha algumas pessoas que tinham prestado ali 3 vezes, não tinham entrado ainda na universidade que queriam e tinham conseguido esse 1000 mais de uma vez. E aí eles estavam tentando traçar, lógico que isso não é absoluto, né? Mas estavam tentando traçar um perfil de algumas coisas que essas pessoas tinham em comum. Aí começaram a ver livros que essas pessoas leram em comum, fora das obras obrigatórias, para vestibular e tudo mais, né? Ver filmes que eles assistiram em comum. E aí, o que eu me lembro, né? Eu puxo a sardinha para isso, porque esse tem relação com biologia. Um dos filmes que todos tinham assistido é esse, tá? Também mexe com ficção científica, mas, cara, é uma crítica social sensacional. Tá? A história de uma sociedade onde nasce a criança, eles fazem já um exame de DNA e já dá ali toda. Igual você faz hoje naquele Genera, algo que na época do filme, o filme é de 2000, acho. Era futuro, 97, né? Então o filme era, na época era o futuro, hoje você faz um teste desse, só você entrar no site da Genera, os caras coletam na sua casa. Aí fazia a sua predisposição para doença e tudo mais, então eles faziam análise de DNA do bebê, e a partir dali estava definido qual é a profissão que aquela pessoa poderia ter. Ou seja, ó, com esse DNA você pode se encaixar nas profissões desse grupo. E aí tem um cara lá que é míope, tem asma, né, predisposição a problema cardíaco, ele quer ser astronauta. Entendeu? E aí astronauta era do cargo mais alto. E aí é justamente essa ideia do mundo tentar falar para você que você não pode ser uma coisa e você dá o seu jeito de ser aquela coisa. Só que aí mexe com muita biologia. Meu, vale a pena, é fantástico. É com Ethan Hawke, quem mais? A mulher do Kill Bill lá, Uma Thurman. Então, tem alguns atores bem bons também. Jude Law. E a gente fecha os ciclos e a parte mais importante dessa virologia com o ciclo retroviral. Então, eu tinha trabalhado ali lítico e lisogênico, tá? E agora a gente trabalha o ciclo retroviral. Esse aqui, vou fazer o desenho mais como um todo, tá? Fazendo um pouquinho maior. Caceta.
E mandou pra onde essa foto? Véi, esse Bira é idiota, velho. Ele, cara, ele queria uma foto nossa, ele pra mim, aí ele queria mandar pra mim pra fazer o negócio. Depois ele tentou explicar. Cada vez que ele tentava me explicar, eu entendia menos. Aí o melhor, ele pegou o carcaça daqui, o carcaça daquele jeito. Ele falou assim: vem cá que eu preciso tirar uma foto de vocês. Aí o carcaça só ficou assim, ó. Tipo, olhando assim. Aí ele falou assim: o que é essa foto? Aí eu falei assim, sei lá, ele falou que ia mandar para um povo de Curitiba. Ele, que Curitiba? Eu não te falei nada de Curitiba. Aí eu falei, então não entendi nada. Aí eu abracei o carcaço ficou assim. Eu não lida. Quem fala lida? Hã? Quem lida? Eu dou aula, lida com biologia. Parece que é uma doença, né? Tô lidando. Olha, gente, infelizmente eu tô lidando com a biologia aqui. Cara, mas é que é muito estranho, muito. Não quero nem perguntar quem que eu sou, né? Cara, é, ele não entendeu nada, cara, do que era a foto. Eu também não entendi. Eu achei que eu tinha entendido o que era a foto. Fui explicar pro Carcaça, eu vi que não entendi porcaria nenhuma. O Bir mandou calar a boca. Tinha entendido tudo errado. Então tá bom, tira logo isso aí. Ai, gente. O Carcaça tá perdido na foto, coitado. Carcaça, ele adora foto, né? Pra mim, dessa vez não, mas o que eu já ouvi ele me chamar de burro, nem minha mãe. Nem minha mãe me chamou tanto de burro na vida. Oi? Se fez uma figurinha já. Ficou normal. Ficou normal, é ótimo. Ficou, ficou normal. Ai, Jesus. É que eu tava dando risada porque eu tentei explicar e eu achei que eu tinha entendido. E aí, a hora que eu tentei explicar eu vi que não tinha entendido nada, eu comecei a dar risada, porque eu fui falar para ele, falou, o Biro falou que é para isso, isso, isso. O Biro falou, não, não tem nada a ver com o que você tá falando. Aí eu comecei a rir. Eu sou contente na maioria dos dias. Igual os colégios, tem os colégios que você está dando aula, a coordenação manda mensagem para você no WhatsApp no meio de sua aula. Eu, eu falo assim, velho, certeza. Eu falo assim, eu tô dando aula, chega com mensagem da coordenadora no celular. Já olho para a câmera, eu falo, certeza que ela tá olhando para ver se eu vou responder essa mensagem. Não é possível, gente. Não é possível. Uh, Coitado, carcaço, né?
Galerinha, esse aqui, então, é o ciclo do retrovírus. Completíssimo, então, para vocês. Para que você consiga observar isso aqui, eu vou situando flechas, te falando o que está acontecendo em cada momento, a gente vai discutindo cada fase. E esse ciclo aqui, se você observar de fato, ele envolve tanto processos líticos quanto processos lisogênicos. Tudo com um cuidado muito maior e com um vírus que tem uma adaptabilidade gigantesca à espécie humana. Tá? Tanto é que a gente lida e luta com esse vírus até hoje. Nesse ciclo aqui, como a AIDS é o nosso grande foco de doença para trazer conflito, confusão, e é uma aposta para esse ano em alguns lugares, então a gente terminando esse ciclo, eu já falo da AIDS, então pelo menos a AIDS a gente já fecha. Aí na outra aula eu falo das outras pontuais ali e a gente já toca para a bactéria. Lembrando que eu tinha falado para vocês, vírus de todos esses, primordial, gente, sem dúvida o que você mais precisa saber. Bactéria, segundo plano, alga e fungo, né, mais nome do pai ali, né, e deixa que Deus abençoe, né, torcer para nunca mais ter um espirogira ali, né. Na verdade que alga e fungo cai bem pouco, cai mais em questão de composição, tá. Vamos lá, o vírus está vindo aqui você tem uma célula, e essa célula seria representada quem, gente? Essa célula, obviamente, a gente está representando o vírus HIV, essa célula é um linfócito T do tipo CD4. Essa proteína CD4, inclusive, que está na membrana, é a proteína que vai ser reconhecida pela GP120 do vírus, e ele vai encaixar. Aqui nesse processo, ó, o vírus tem, então, ó, aqui ele está chegando e fazendo o reconhecimento. Tá? Então, aqui é o evento de reconhecimento desse cara. Então, o que a gente poderia colocar aqui? Ó, esse evento 1, vou voltar lá naquela imagem que eu prometi para vocês que ia voltar. Você vai ver que ela não é um ciclo, tá, que nós temos aqui do vírus, do retrovírus. Deixa eu pegar outra caneta preta, porque essa caneta preta aqui ela é meio ruim, tá? E aí, gente, esse vírus aqui, ó, aqui ele tá chegando e fazendo reconhecimento, principalmente o processo de fixação, tá? Então, esse momento 1 aqui, é o vírus chegando próximo. Eu optei por fazer um desenho só, mas eu poderia colocar ele encostando na célula e só depois ele entrando, tá? Então, esse primeiro momento aqui, nós teríamos, vamos colocar aqui, ó, esse vírus está fazendo o processo de fixação. Ah, ele se fixa a célula, é o reconhecimento e fixação. É ali que vai se encaixar a proteína GP120 dele com a CD4 dessa célula. A partir disso, aqui esse vírus entrou, certo? Então, este número 2 aqui, gente, seria um processo de invasão viral. Então, nós temos o vírus invadindo, que eu posso chamar de invasão, ou como o exercício normalmente gosta, eu chamo isso aqui também de penetração viral. O vírus penetra na célula, tá? Gente, aqui vale um adendo. Primeiro ponto onde vale um adendo. Cuidado mesmo. Nos últimos anos, as questões mais chatinhas que eu vi era isso aqui, ó. Isso aqui e a parte dele de sair, da liberação. O exercício, ele falava assim, durante a entrada de um vírus na célula, essa entrada ocorre sempre pela injeção do material genético. Isso valia para quem? Para o retrovírus, para o bacteriófago. Olha o retrovírus aqui, ele está colocando só o material genético dele dentro, gente. Não, esse aqui está entrando como um todo, tá? Na época do Covid, começou-se a cobrar isso no vestibular por conta do Covid, que o Covid falou tanto na TV, os caras passaram até a usar o termo endocitose no jornal. Entendeu? E aí, por quê? Porque o Covid, ele encaixava na sua célula e fazia uma armadilha, encaixar na sua célula que abraçava ele, clicava para dentro. Entende? Então, para entrar aqui, nós temos 3 possibilidades, gente. Primeiro, a injeção. O que é a injeção? Como o próprio nome aqui sugere, o vírus só taca o material lá dentro. Foi o bacteriófago, você viu no primeiro momento, tá? Segundo, endocitose. O que é endocitose, gente? Quando a célula abraça e engloba o vírus, porque o vírus estimula isso. É o caso do SARS-CoV. E esse aqui, ó, olha o que aconteceu. Você consegue entender por meio dessas proteínas do vírus aqui, a GP20, você consegue entender que ele fundiu o envelope dele? Tá? Então, nesse processo aqui, nós temos uma entrada por meio de fusão. Beleza? Entrou aqui, gente, ó, próximo passo, e vem para cá. O que está acontecendo com o capsídeo aqui? Está rompendo, está destruindo. Tá? Então, esse terceiro evento aqui é o que a gente chama de desnudamento. Então, nós temos aqui o terceiro evento, que é o desnudamento. Gente, o desnudamento nada mais é do que perder ali o capsídeo e as estruturas que protegem esse vírus a partir das próprias enzimas da célula.
Então, as enzimas que estão no citoplasma da célula vão fazer isso. Elas estão tentando destruir, mas no final das contas elas estão fazendo um favor para o vírus. Entendeu? Então, ela faz esse favor para o vírus aqui, fazendo o desnudamento, separando todo esse processo aqui. E conforme ela separa tudo isso, lembra que eu tinha desenhado para vocês que esse vírus ele tinha um monte de proteínas, na verdade 3 grupos de proteínas acessórias. Aqui eu vou te falar cada uma delas para que vai atuar. Se você fez o desenho do retrovírus inicial aqui, que proteínas acessórias que ele tinha? A transcritase reversa, a protease e a integrase. Tá? Quem vai atuar nesse primeiro momento? O material genético dele está anotado aí para vocês que era um RNA. Bem? Essa transcritase reversa, olha o que ela vai fazer, gente. Ela pega essas fitas de RNA e converte essas fitas em DNA. Tá? Aqui, então, meus amores, nesse processo, esse número 4 é o negócio que só esse cara sabe fazer. É um negócio que só acontece no ciclo desse cara. Então, sem dúvida alguma, esse número 4 é o ápice do negócio. É a parte mais importante, porque só ele sabe fazer. Nesse número 4 aqui, então, ó, o que nós temos? O processo chamado de retrotranscrição. Você se lembra de uma questão, não que você tenha prestado essa prova, mas que de repente você tenha visto já essa questão no meio das suas revisões, uma questão aberta da UEL, se não me engano, de 2021, né, ou 2022, não sei, que ele trazia um ciclo genérico ali, aí ele mostrava assim, ó, DNA virando RNA, RNA sintetizando proteína, DNA se autoduplicando, era tudo por flechinha. Aí falava que existia também o retrovírus, e que você tinha que usar aquele ciclo genérico que ele fez, que era um esquema tipo um mapa mental, e você tinha que colocar, inserir o que o retrovírus fazia ali. Gente, muita gente entrou em desespero, não sabia o que fazia. O ciclo, ele trazia assim, ó, só para você não ficar boiando ali, ele era tipo assim, ó, DNA, tá? Aí aqui você tinha RNA, aqui você tinha proteína, e aí você tinha várias flechas indicando os processos que você já conhece. Por exemplo, essa flecha aqui, ó, do DNA para o RNA, ele indicava transcrição. Do RNA para a proteína, indicava o quê? Tradução. Do DNA para ele mesmo aqui, indicava duplicação. Ele falou assim, ó, considerando o retrovírus, que não está aí, insira a informação dele nisso. Sabe o que você tinha que fazer na resposta? Copiar isso aqui e fazer isso, ó. Uma setinha para cá. Pronto. É o que esse cara está fazendo. Tá? A maioria não acertou porque não conseguiu sequer entender o que tinha que fazer. Você só tinha que copiar a resposta e inserir uma flechinha que indicasse o que esse cara faz. Então esse evento aqui, ó, é a menina dos olhos do vestibular. Agora eu te pergunto, para que ele está transformando o RNA dele em DNA? Justamente para ele conseguir fazer o quê, gente? Se esconder. Olha o que acontece aqui então, ó. Esse cara transformou o RNA dele em DNA. O que ele vai fazer? Jogar o DNA dele, ó, lá no meio do seu. Quando esse cara joga o DNA dele lá no meio do seu, ele fica escondido, tá? E aqui nesse momento ele está fazendo qual versão, gente? Aqui, ó. Lisogênico, ele está escondidinho. Nesse momento, quando você está a pessoa foi contaminada, nesse momento ele se esconde, a pessoa não sabe que está com a doença. Entendeu? Enquanto ele estiver assim desse modo, a pessoa vai manifestar algum sintoma, gente? Não, por isso que a AIDS muitas vezes leva anos para manifestar. Se eu chegar lá para doar sangue hoje, os caras não deixam. Vão fazer uma série de perguntas. A hora que perguntar, você fez tatuagem esse ano? Fiz. Pode ir embora. Por quê? Porque eu posso ter sido contaminado e estar nessa fase. Se eu não fiz nenhum exame na sequência e coisas do tipo. Certo? Então, nesse momento, ele está escondidinho ali, não está fazendo mal algum. Enquanto, mas já ouvi falar que quando pega, logo que é contaminado, pode dar alguns sintomas gerais. Sim, e sintomas gerais são principalmente das suas células de defesa, que acha alguns boiando antes de entrar na célula e cai na porrada. Aí são sintomas gerais, tipo gripe, mal-estar, um desconforto ali. Que jamais, quando você teve isso, você imaginou, nossa, acho que pode ser HIV, né? De maneira alguma, né? Essa é a ideia, tá? Então, esse cara se esconde aqui, meus amores. Enquanto ele fica escondido aqui, ó, tá suave, tá tranquilo. Não tá te fazendo mal algum. Aqui tá fazendo a versão lisogênica. Aqui vale a pena, ó, chamar a sua atenção e você entender. O DNA dele foi integrado ao DNA da célula. Adivinha qual enzima que fez isso? Integrase. Esse é o papel da integrase, então. Tá? Então, no desenho da estrutura que você tinha ali, você tinha uma enzima fazendo chamada integrase. O que a integrase faz? Então, ela é responsável por integrar o material do vírus da célula. E assim ele fica, gente. Por quanto tempo? Depende da pessoa, das condições, da saúde, de uma série de coisas. Posteriormente, aí um dia esse cara cansa e vai fazer o quê, gente? Aí ele sai. Tá?
quando esse cara sai aqui, ó, esse passo 5, aí, olha o que ele tinha. O material dele estava escondido, estava na forma de DNA. Agora ele sai ali, o material dele já sai na forma de RNA. Para transformar de DNA para RNA, que processo que ele fez? Transcrição. Muito bem. Esse cara aqui, então, realizou uma transcrição. Sem dúvida e sem segredo algum. Até aqui. Maravilha. Aqui em cima, meus amores, o que esse cara está fazendo? Aqui nesse passo 6, ele está fazendo a biossíntese, tá? E logo na sequência, ele vai fazer a maturação. Então, esse passo 6 é a biossíntese. Esse passo 6, gente, nada mais é do que o famoso que eu falei para vocês lá na nossa primeira aula, usar a maquinaria da célula. Aqui ele vai pegar as enzimas da célula, vai ficar os ribossomos, vai pegar uma série de coisas, vai começar a falar, ó, monta aqui para mim isso, monta para mim isso, monta para mim isso, que é o que eu preciso. Para fazer esse processo e unir tudo isso, unir as proteínas dele, usa-se qual enzima que ele trouxe junto? Protease. Pronto, agora você sabe o papel de todas. Tá? Transcriptase faz a retrotranscrição. Integrase integra ele com o material da sua célula. Protease participa do processo da união das proteínas dele. Na hora que estão prontos. Síntese e união. Tá? Feito isso, esse vírus está pronto. Essas proteínas, ele vai produzir essas proteínas aqui, ó, que são GP120. Essa GP120, gente, ela já vai migra. Ela chega antes do vírus, ela migra em alguns lugares da membrana. Então ela fica um monte de lugarzinhos na membrana. E aí, a partir disso, os lugares que ela estão, por quimiotaxia, ela atrai o capsídeo. O capsídeo vai por ali, tá? Esse capsídeo aqui, então, que vai por aqui, nós temos esse processo 6 aqui, ó. Opa, já tinha o 6, né? Então, esse processo 7 aqui, ele está terminando de montar e pronto para sair, se ajeitando para sair. Nós chamamos isso de maturação. E, a partir disso, o processo 8, que eu já vou colocar ali para vocês, que é ele saindo aqui, ó. Nós chamamos de liberação. E aí esse cara é liberado. Cara, se você observar, nesse processo de liberação, ele entrou na fase lítica, justamente quando ele está saindo aqui. Só que olha como esse vírus é pilantra, gente. Vários deles conseguem sair, em vez de sair todo mundo ao mesmo tempo e estourar a célula, em várias situações eles conseguem sair de um por um. E aí não morrem todas as células. Entende? E com isso ele consegue ficar infectando o seu corpo por mais tempo. Ah, então nem sempre ele sai e estoura a célula. Às vezes vai sair assim, ó, de um por um. Ou de 2 por 2 no máximo, que isso não rompe a célula. Essa saída aqui, mais uma vez, que eu falei para vocês, tá? Muitas vezes é um processo que pode demandar algumas dúvidas. Por quê? Vai lá e fala assim, na saída ele rompe a célula. Eu desenhei ele rompendo a célula lá na bacteriófago. A saída do vírus durante o ciclo lítico leva sempre a lise. Do bacteriófago, sim. Aqui nem sempre. Tá? Então, ele pode sair provocando uma lise. Tá? Esse cara aqui também pode sair por uma exocitose. O que seria uma exocitose, gente? O que você acha que é uma exocitose? Quando a sua célula, de algum jeito, dá uma mãozinha para esse cara. Tá? Faz a vesícula lá do complexo Golgiense, lembra que eu falei? Tem alguns desses caras ali, chegam ali, colam, ficam do lado do retículo rugoso, ficam do lado do complexo Golgiense, esperando a oportunidade. O complexo Golgiense ou o retículo rugoso, às vezes, empacota esses caras erroneamente, e aí ele pega uma carona para vazar, entendeu? Então esse cara, muitas vezes, ele pode pegar uma carona ali, ó, e simplesmente vazar. Aqui nesse desenho aqui, ó, por coincidência, gente, tá? O que nós temos aqui, ó? Esse vírus simplesmente sendo liberado aqui também por um processo de exocitose, tá? Ele está saindo ali. E também, gente, ele pode ocorrer por meio do quê? Mais uma vez, de uma fusão com a membrana. Ele funde aqui, ó, junta e arranca um pedaço da membrana e vai embora. Beleza? Dúvida até aqui, gente? Tem muita novidade de ciclo? Na verdade, não. É você entender a retrotranscrição que ele faz, que é o que permite com que esse vírus faça algo que eu falei para vocês na parte anterior da aula, que era imprescindível. Vírus de RNA, ele não consegue fazer ciclo lítico, ciclo lisogênico, exceto esse cara. Então, quando eu te falo assim, vírus de RNA não faz ciclo lisogênico. Vírus de RNA normal, um retrovírus faz. Por quê? Mas para isso acontecer, ele tem que fazer o quê? Transformar o RNA em DNA. E aí é quando ele se esconde aqui. Tá? Gente,
Vamos falar já da AIDS e a gente vai até esse finalzinho falando dessa doença, tá? Lembra que eu falei para vocês, recentemente a gente teve 6 pacientes infectados por conta de uma transfusão errônea, uma transfusão não, perdão, né? Uma doação de sangue que não teve ali uma fiscalização correta. Então, assim, para tudo quanto doação de, eu falei sangue, doação de órgãos, precisa fazer um exame de sangue e exames desses órgãos para identificar se aquela pessoa está compatível a doar, tá? Fizeram esse exame, e aí os laboratórios fazem isso, obviamente eles têm contrato com os hospitais e eles ganham por exame. Depois, checando, observaram que é bem provável que esse exame nunca tenha sido feito. Só falar assim, doa, pode doar, tá? Eram 2 pessoas e foi doado para 6 pacientes. Tivemos, então, 6 pessoas infectadas com AIDS por conta disso aqui. Diante disso, o que a gente entende? Esse vírus se esconde aqui. Cara, e aí ele trava uma guerra eterna com o seu corpo. Tá? Logo no começo da doença, você tem um aumento dos seus linfócitos T, porque eles percebem esse vírus circulando, então assim, ele invadiu o seu corpo, eles percebem esses vírus circulando, eles vão aumentar a quantidade. Depois esses vírus, os que conseguem escapar do linfócito T, eles se escondem, entram justamente no linfócito T e ficam quietinhos. E aí o que acontece? O número de seus linfócitos T cai. Aí esses caras começam a fazer o quê? Estourar algumas células ou fugir de algumas células e multiplicar em outras. E aí, com o passar do tempo, vai cada vez mais caindo o número do linfócito T e aumentando o número do HIV. HIV é vírus da imunodeficiência humana. AIDS é síndrome da imunodeficiência adquirida. Tudo tem uma relação com a imunodeficiência, por quê? Porque eles afetam a célula que eu já contei para vocês, que é quem manda no seu sistema imunológico. Essa célula é quem governa toda a parte do sistema imunológico. Lembra que isso aqui era quem decidia o que ia acontecer com cada célula? Se esse cara não estiver bem, seu sistema imunológico esquece. Já era. Tá? Quando termina lá o filme do Fred Mercury, lá em 2018, lá, ele fala assim, em tal dia de janeiro de 1991, né? Termina o show ali, tal dia de janeiro de 1991, Fred Mercury morreu na sua casa em Londres, vítima de uma pneumonia. Naquela época, um monte de aluno me mandou mensagem, professor, mas ele não morreu de AIDS? Justamente essa é a questão. Como o número de linfócito T CD4 baixa muito, você perde o controle ali de reagir bem aos problemas. Você perde o controle de reagir bem a infecções. E infecções tipo uma gripe, que você trataria tranquilamente, esse cara saberia reconhecer e ordenar certamente quem tem que fazer as coisas, como esses caras não estão bem, seu corpo não consegue mais dar as melhores respostas para a doença. E aí, normalmente, as pessoas acabam morrendo, contraindo o quê, gente? Alguma doença oportunista. Tá? Então, por isso que a gente chama bastante, trabalha muito com essa questão de imunodeficiência. E se relaciona constantemente falando que quem morre de AIDS normalmente morre de uma doença oportunista. Mesmo porque hoje a gente tem um tratamento eficiente. O Brasil é um padrão dos melhores tratamentos do mundo, tá, para AIDS, e completamente gratuito. O tratamento é à base de coquetéis. Por que coquetéis? Porque você não vai tomar uma pílula em si. Depende do momento, da fase que você está no tratamento, você toma mais de um combinado de remédios. E esse combinado de remédios, eles visam principalmente afetar essas enzimas do vírus. Os mais comuns e mais eficientes, eles afetam a transcriptase. Entendeu? Então, ele não deixa a transcriptase funcionar. Mas já vi um que afeta a integrase. Sim, por isso que é um coquetel. Então, em cada momento, você trabalha usando esses remédios ali. Diante disso, o coquetel mais famoso ali é o que a gente chamaria de AZT, tá? Entrando na vibe dos filmes aqui, se quiser, assista depois Clube de Compras Dallas, tá? Inclusive, os 2 atores que fizeram esse filme, no filme ali, eles levaram o Oscar, melhor ator principal e coadjuvante. É uma história real, tá? Clube de Compras Dallas, tá? É uma história real que eu não sabia que é um filme triste, forte, né? Pesado ali. E ele é uma história real sobre o início da pandemia de AIDS. Lembrando, tá? A gente pensa em Covid e tudo mais, a AIDS é considerada uma pandemia, tá? Com seu ápice ali na década de 80 e 90, é considerada uma pandemia que se espalhou pelo mundo todo. E aí, ele conta a história da liberação do AZT. E o AZT, gente, ele foi colocado para venda muito rápido e sem tantos testes conclusivos. E aí a galera, a princípio, acreditou que quanto mais AZT se desse para as pessoas, melhor, porque era extremamente tóxico. E aí as primeiras pessoas, os primeiros tratamentos ali, os primeiros doentes de AIDS que tomavam AZT, eles morriam mais rápido que se não tomasse. E aí esse filme conta a história de uma galera que está buscando na justiça a chance
de simplesmente não precisar, não ser obrigado a se tratar com AZT, com medo de morrer. Tá? É com o Jared Leto, com o Matthew McConaughey, que é o cara do Interstellar lá, irreconhecível, de tão magro que eles estão, né, para fazer as pessoas doentes. Filme foda, gente, vale a pena assistir também, tá? É muito bom. E aí ele trabalha toda essa ideia do AZT. Nós, no Brasil, temos um dos melhores sistemas disso. Algo que tem se falado recentemente, aí vamos falar um pouquinho mais de coisas atuais. Meus lindos, existem duas coisas relacionadas a isso aqui, ó, chamado de PrEP, e PEP. Bem? Não confundam o Rzinho ali, muda tudo, tá? Profilaxia pré-expositiva, profilaxia pós-expositiva, tá? São um coquetel de remédios, alguns inclusive compartilhados com os próprios coquetéis do tratamento normal, que a pessoa pode tomar antes de uma situação a qual ela corre o risco de ser contaminada, ou após uma situação a qual corre o risco dela ter sido contaminada. Tá? Vamos pensar, não sei, alguém de vocês já aconteceu de você estar colhendo sangue no hospital, fazendo algum exame, e aí o pessoal que está fazendo, de algum modo, se ferir? Já aconteceu? Meu, torço, então vai acontecer. É um caos quando isso acontece, né? Aí chama todo mundo, para todo mundo, vai colher outro sangue seu, essa pessoa isola, dá dó da pessoa, parece que eles vão matar a pessoa vê uma carinha, né? Eles vão fazer tipo uma quarentena, já leva essa pessoa para PEP, né? Para fazer essa profilaxia, então dá os coquetéis ali, fica administrando esses coquetéis, normalmente vai tomar ali as pílulas por dia por 28 dias seguidos e acompanhando. Isso aqui caiu muito, apareceu muito recentemente com aqueles casos no carnaval que os caras estavam picando os outros com agulha, entendeu? Isso aqui é utilizado pós situações de violência sexual e uma série de coisas que podem gerar uma contaminação indesejada. Então, isso aqui é o pós-expositivo. Isso aqui é o pré-expositivo. Inclusive, em alguns países, eles trabalham demais com isso, em alguns países, inclusive, onde a prostituição é regulamentada, tá? Muitas vezes o governo tem mecanismos e campanhas de fornecer coquetéis pré-exposição para pessoas que correm esse risco por conta da atividade que exercem, coisa do tipo, de ser contaminados, tá? Isso, às vezes, é utilizado também não para necessariamente só em relação ao sexo, por outras contaminações. Afinal de contas, a gente sempre lembra da AIDS como uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Beleza, perfeito, tá? Mas não é só assim que pega. Todo cuidado hematológico, a gente tem uma doença que ela é plenamente transmissível hematologicamente. E aqui vale a pena você lembrar e pensar, quando a gente discutiu lá atrás das doenças hematológicas, tipo chagas, malária e tudo mais. Gente, objeto pérfuro cortante, tatuagem, piercing, transfusão de sangue, transplante de órgão, que é o desse ano, que é o grande chamariz ali. Tá? Você tem a transmissão vertical. O que seria a transmissão vertical? Mãe passando por feto. Pode ser durante a gestação, via placentária. Pode ser durante o parto, com mistura de sangue. Pode ser via amamentação. Tá? Então tem toda essa problemática ainda. Uma mãe que estiver grávida, engravidar, ela sempre vai passar para o feto? Não necessariamente. Dependendo de como essa mãe trata a doença, de qual acompanhamento ela tem, tomando os medicamentos ali, e o acompanhamento perfeito disso, ela vai tomando os coquetéis, o coquetel vai arrebentando o vírus, gente, e aí só fica, se a pessoa quando toma certinho, faz todo esse processo, só fica eles nesse estado. Você não vai curar a pessoa, eles vão ficar nesse estado aqui, ó. Escondidinho. Ele, nesse estado, escondidinho, ele passa para o feto? Não, porque a mãe não vai passar linfócito TCD4 para o feto. Entendeu? E aí você está tomando o medicamento, então você está impedindo. Aí, nesse caso, é outra situação, não necessariamente você vai tomar os medicamentos contra a transcritase, mas principalmente contra quem, gente? As proteases, coisas do tipo. E ele fica quietinho ali. Então, não necessariamente uma mãe contaminada, ela vai passar para o feto. Existem possibilidades de não passar. Tá? Diante disso, é uma luta corriqueira para vacina. Atualmente, a gente tem 7 pacientes curados no mundo, em toda a história dessa epidemia, tá? Sendo os 2 mais emblemáticos e simbólicos, os 2 primeiros, que são conhecidos até hoje como paciente de Londres. O primeiro é paciente de Berlim, o segundo paciente de Londres. Tá? Por quê? Porque, a princípio, esses caras não eram identificados, eles não foram identificados. O paciente de Berlim, depois de muitos anos, ele pediu para ser identificado. E aí é até triste, porque ele pediu para ser identificado tipo, em 2018, aí ele começou a lutar, divulgar tudo isso, em 2020 ele morreu na pandemia. Tá? E o paciente de Londres, recentemente, pediu para ser identificado.
Esses caras, gente, é um negócio assim, é surreal, parece roteiro de filme, o como eles foram curados. E todos os outros foram curados nessa mesma ideia. Aí você fala, então por que não usa isso para curar os outros? Você vai entender que é tipo um ganhar na loteria várias vezes na vida, né? Esses dois caras, o paciente de Londres e o de Berlim, eles estavam com AIDS e no meio do pagode ali, eles pegaram câncer ainda. Entendeu? Então, um deles pegou linfoma e o outro deles pegou leucemia. Tá? E aí, meu, com a doença, com a imunidade lá embaixo, os caras totalmente debilitados, a quimioterapia não resolvia muito, porque eles não tinham nem a saúde ali para suportar bem a quimioterapia. E aí, lá no paciente de Berlim, o que aconteceu? Esse cara foi fazer um transplante. Ele arrumou um doador de medula para fazer um transplante. Fez o transplante, colocou a medula nova. A medula nova passa a produzir células novas. Esse cara estava com leucemia, então passa a produzir toda uma linhagem nova de glóbulos brancos. Com o passar do tempo, os glóbulos brancos dele foram sendo substituídos por novos glóbulos brancos. Só que os glóbulos brancos dele ficaram convivendo ali, né? Não tem como você treinar o sangue inteiro da pessoa e começar do zero, né? Então, em um dado momento, vai conviver as células do transplantado com o do doador, né? Então, fica ali esse processo. Porém, esse cara, velho, ele deu a sorte de receber uma medula de um cara que tinha uma mutação. E a mutação que o cara tinha, justamente tirava o Q do linfócito T dele? A proteína CD4. Resultado, a hora que começou a aparecer os linfócitos T novos, os vírus que estavam no corpo do cara, né, viram que as células estavam morrendo, começaram a se multiplicar para invadir as células novas. A hora que eles tentavam invadir as células novas, eles não conseguiam entrar. Por quê? Porque faltava a proteína CD4. Entendeu? Esses vírus, então, caíram na armadilha, ficaram tudo solto no sangue ali, foram destruídos. Esse cara foi curado. O mesmo aconteceu com o paciente de Londres. O paciente de Londres foi a mesma coisa. O paciente de Londres, no caso, ele foi, no caso dele, o transplante foi por conta de linfoma, né? Mas deu o mesmo resultado. E dali em diante, eles passaram a observar com maior, vamos dizer assim, afinco nisso, as pessoas que precisavam desse transplante, que dava para fazer isso, e que tinham um doador com essa mutação, passando isso a ser preferencial. Atualmente, inclusive, tem uma notícia de 7 dias atrás, a gente tem um paciente de São Paulo. Esse cara está num tratamento na Unifesp, num tratamento foda, mas assim, que combina 1 milhão de coisas, gente. Terapia gênica, medicamentos, os medicamentos que vêm enganam o vírus, destroem o vírus, não sei o quê. E esse cara, atualmente, ele está há 2 anos sem tomar o remédio e sem ter carga viral. Tá? Esse é o chamado paciente de São Paulo. De todos, vamos dizer assim, eles não podem dizer ainda que esse cara está curado. Depende mais tempo, tá? E tudo mais. Caso esse cara seja curado, de todos os resultados, esse é o mais emblemático e o mais importante, porque pela primeira vez isso vai ter sido feito com medicamentos e não com transplante, dependendo da sorte do cara ter ou não a mutação. Beleza? Diga, minha querida. O HPV? Qual o quê? Não. Ele é vírus de DNA. Entendeu? Ele é da família dos herpes. Tá? Você tem uma família gigantesca dos herpes ali. Os HPVs, né, são os do tipo papiloma, que aí muitas vezes eles serão assintomáticos, mas algumas vezes eles vão causar umas feridinhas. Tanto é que a sintomatologia disso leva a algo que eles chamam de cancro condiloma anucleado ou, como que chama? Crista de galo, né, dos nomes mais antigos dessa doença. E aí esse HPV é o nome do vírus, então a manifestação da doença é essa, o condiloma nucleado, e aí, por conta das lesões repetitivas, você tem 4 subtipos principais, especialmente o 16, o HPV 16 e o HPV 18, que eles têm maior potencial de ferir o colo do útero da mulher e causar câncer. Tá? Mais de 90% do câncer de colo de útero é causado por um desses dois aí. Tá? Mas eu vou falar um pouquinho deles na sexta. Tá? Sexta eu falo um pouquinho deles, Covid e pacotinho ali, dengue, febre amarela, que aí usa o mensageiro do demônio, que é dos egípcios. Tá? E aí a gente segue com bactérias, meus amores. Boa semana para vocês e até sexta-feira.